Olá, amigos do canal Universo Revelado, sejam bem-vindos. Eu já vou logo avisando que esse vídeo contém emoções e sentimentos fortes. Os donos do garimpo, riqueza manchada de sangue no coração do garimpo, existe uma história que quase ninguém vê. Uma história sobre riqueza, desigualdade e silêncio. De um lado estão os trabalhadores humildes, pessoas que acordam antes do sol, enfrentam lama, calor e risco. Pessoas que suam e sangram para tirar da terra um minério que nunca vai brilhar para eles. Do outro lado estão os proprietários dos garimpos, empresários discretos, influentes, poderosos. Eles não empunham paz, não descem buracos, não respiram poeira, mas são eles que veem o ouro, os diamantes e as pedras preciosas se transformarem em lucro. Esses empresários operam em um universo onde o valor de uma única carga pode alcançar números que impressionam qualquer pessoa. Existem lotes que valem fazendas. Existem lotes que valem carros de luxo. Existem lotes que valem casas em bairros nobres. Enquanto o garimpeiro luta para colocar comida na mesa, o proprietário negocia cifras que a maioria nunca verá na vida. Muitos desses lucros circulam longe dos olhos do público, longe dos holofotes. É uma economia paralela, silenciosa e extremamente lucrativa. E dentro dessa economia existe um detalhe que incomoda: a sonegação. Quando parte dessa riqueza deixa de ser declarada, o governo deixa de arrecadar. E quando o governo deixa de arrecadar, quem perde não é o empresário. Quem perde é o povo. Quem perde é o hospital que falta leito, a escola que falta estrutura, a comunidade que não recebe retorno. Enquanto o ouro viaja, o imposto some. E agora vamos para o ponto mais injusto dessa equação: os salários. O garimpeiro que arrisca a própria vida recebe valores baixos, muitas vezes inferiores ao que se paga em empregos comuns nas cidades. É um trabalho pesado, perigoso, desgastante, sem garantias, sem segurança e sem reconhecimento. Ele acredita que um dia vai encontrar o minério que muda tudo. Acredita que o próximo poço é o poço da sorte. E é essa esperança que mantém o ciclo girando. Enquanto isso, o dono do garimpo não depende da sorte. Ele depende da produção dos outros. O garimpeiro produz, o empresário lucra, o garimpeiro entrega o minério, o empresário entrega o contrato, a exportação e a riqueza. Essa diferença gigantesca é a engrenagem que movimenta fortunas exageradas para poucos e cansaço extremo para muitos. É a realidade não contada, não mostrada, não televisionada. Porque o garimpo não é só sobre pedras preciosas, é sobre seres humanos, é sobre economia, é sobre desigualdade. E quando a riqueza não retorna para quem gera a riqueza, alguma coisa está profundamente errada. Por trás de cada barra de ouro existe uma história. Por trás de cada pedra preciosa existe um rosto. E por trás de cada riqueza invisível existe um trabalhador invisível. Se esse assunto te chocou, compartilhe. Se te despertou curiosidade, pesquise. Se te tocou, não ignore. É na consciência que começa a mudança. Olha para essa realidade e tenta não se indignar. Nos garimpos do nosso país existe um contraste que chega a ser cruel. De um lado, trabalhadores humildes que se arriscam todos os dias. Eles entram na lama, respiram poeira, enfrentam o calor sufocante e lidam com o medo de acidentes a cada passo. Essas pessoas carregam nas mãos calos, nas roupas suor e nos ombros o peso da sobrevivência. Agora, olha para o outro lado, os proprietários dos garimpos, empresários que não pisam no barro, não descem buraco, não enfrentam risco, mas são eles que assistem a fortuna fluir, que veem o ouro e as pedras preciosas virarem contrato, exportação
e dinheiro de verdade. E não estamos falando de dinheiro comum. Estamos falando de valores exagerados. Lotes que compram carros de luxo, lotes que compram terrenos, lotes que compram vidas inteiras. Enquanto isso, o garimpeiro luta para comprar carne no final de semana. Existe algo de muito errado nessa matemática social. A riqueza sai da terra nas mãos de quem tem pouco e explode nos cofres de quem já tem muito, e não acaba aí. Existe a parte invisível, a sonegação. Quando esses lucros gigantes passam por fora do mapa, quem perde não é quem vende e lucra. Quem perde é o povo. Quem perde é o hospital que não recebe investimento. Quem perde é a escola que continua caindo aos pedaços. Quem perde é a estrada que nunca é consertada. É revoltante pensar que, enquanto o ouro viaja para outros países, o imposto evapora como poeira no ar e o trabalhador continua preso no ciclo da sobrevivência. Baixos salários, zero proteção, zero segurança e um sonho que nunca se realiza. E aí vem a parte mais triste. O garimpeiro acredita. Ele acredita que vai dar certo. Acredita que vai achar a pedra que muda tudo. Acredita que o próximo ciclo vai ser diferente. É essa esperança que mantém o sistema funcionando, enquanto os verdadeiros lucros viajam escondidos. O garimpeiro coloca a vida na mesa como aposta. O empresário coloca apenas contratos. Um arrisca o corpo, o outro arrisca planilhas. Essa é a realidade que ninguém mostra. A realidade que não vai para a televisão. A realidade que muitos fingem não ouvir porque dói. Dói ver gente humilde sangrando para enriquecer quem nunca suja as mãos. E toda vez que o ouro sai do país sem gerar imposto, a comunidade fica mais pobre. O garimpeiro volta para casa com o salário contado. O empresário volta para casa contando lucros absurdos. É desigual, é injusto, é revoltante. E a pergunta que fica é simples e poderosa: quem realmente está lucrando com a riqueza da nossa terra? E quem está pagando o preço por isso? Se essa verdade te mexeu por dentro, compartilha. Se te indignou, não guarda para você. O primeiro passo para mudar alguma coisa é parar de aceitar o silêncio. E quando a poeira baixa, sobra a pergunta que ninguém quer responder. Por que ainda existe gente vivendo à margem enquanto toneladas de riqueza saem da terra todos os dias? A resposta está no jogo das prioridades. O garimpeiro não tem prioridade na mesa de negociação. Ele não tem advogado, não tem lobby, não tem influência, ele tem apenas força e necessidade. E é exatamente isso que faz dele a peça mais explorável desse tabuleiro. Enquanto isso, o empresário dono do garimpo opera outra lógica. Ele não precisa ganhar com esforço físico. Ele ganha com estrutura. Ele ganha com logística. Ele ganha com contatos e acordos. E quando a carga sai, o lucro entra, os números sobem e a riqueza gira na velocidade da exportação. E é aí que vem o golpe final. Boa parte dessa riqueza desaparece do radar fiscal. Impostos somem. Notas não aparecem. Valores são classificados, recalculados, reaproveitados. O Estado perde, a sociedade perde e ninguém presta conta. No fim, quem realmente sustenta tudo isso é o trabalhador, que continua ganhando pouco. Baixas remunerações, condições precárias, saúde destruída, esperança esculpida na ilusão. O garimpeiro não ganha bônus, não ganha participação, não ganha valorização. Ganha o mínimo para continuar voltando no outro dia. E isso não é coincidência. Isso é método. Isso é uma engrenagem montada para girar sempre para o mesmo lado. E quando alguém tentar denunciar, mostrar, expor, explicar, logo aparecem as vozes do "isso sempre foi assim". É assim que funciona. Não tem como mudar. Mas isso é mentira. O que não tem como mudar
é aquilo que ninguém se atreve a questionar. E o mais irônico de tudo é que essas mesmas regiões garimpeiras que produzem riqueza bilionária são as que mais sofrem com falta de infraestrutura. Estradas destruídas, escolas precárias, falta de saneamento, falta de saúde, falta de respeito. É o retrato mais sujo da desigualdade. A riqueza nasce ali, mas nunca cresce ali. Ela nasce no chão e morre no cofre. E o trabalhador, esse envelhece antes da idade, perde dentes antes do tempo, perde a saúde antes de ter estabilidade. E quando o corpo não aguenta mais, ninguém liga, porque no garimpo, quem não produz, deixa de existir. E mesmo assim, o discurso dos donos do garimpo é sempre elegante, é sempre bonito, é sempre técnico. Palavras como investimento, operação, logística, produção, mercado internacional. Palavras bonitas que disfarçam a realidade feia. Porque quem usa essas palavras não está com os pés na lama, está com os pés em piso de granito. No final, sobram duas imagens muito claras. A do homem humilde, coberto de suor, comendo marmita fria na beira do rio. E a do dono do garimpo, tomando vinho caro e discutindo valores que passam dos 7 dígitos. As duas imagens pertencem ao mesmo setor, mas vivem em mundos completamente diferentes. E a pergunta continua ecoando: quanto vale o sangue de quem faz o trabalho pesado? Quanto vale a vida de quem produz a riqueza que outro acumula? Quanto vale a dignidade de quem carrega o peso para manter o sistema de pé? Se essa parte te incomodou, imagine viver isso todos os dias. Imagine acordar sabendo que você produz riqueza que nunca verá. Imagine trabalhar sabendo que existe alguém lucrando cifras que você jamais vai alcançar. Essa é a realidade que precisa ser vista. Essa é a história que precisa ser contada, porque enquanto o silêncio continuar dominando, o lucro continuará crescendo e o trabalhador continuará desaparecendo. E quando a gente fala em garimpo, muita gente imagina aventura, glamour, descoberta, mas não existe glamour no olhar cansado daquele que passa semanas dormindo em rede, ouvindo o barulho dos motores e rezando para não faltar mercadoria na cantina. Não existe aventura quando se vê um colega ferido porque uma parede cedeu. Não existe romantização quando o único prêmio é um salário baixo e uma esperança que nunca se realiza. Enquanto isso, nas grandes capitais, reuniões acontecem em escritórios luxuosos. Homens de terno discutem cotação de minério, previsões de exportação, variação do dólar. Eles nunca viram um garimpo de perto. Eles nunca sentiram o calor insuportável. Nunca ouviram a explosão de detonações. Nunca assistiram o desespero de quem cava com pressa e medo. Mas são eles que decidem. São eles que compram. São eles que lucram. E ninguém conta essa parte. Ninguém mostra o contraste entre o lucro bilionário e o salário miserável. Entre o vinho importado e a marmita fria. Entre a casa com vista para o mar e o barraco de lona no meio do mato. E ainda tem quem diga que está tudo certo, que é assim mesmo, que é o preço do desenvolvimento. Mas desenvolvimento para quem? Para o garimpeiro, que não tem nem carteira assinada? Ou para o empresário que compra apartamento com vista panorâmica? É revoltante perceber como esse ciclo se repete geração após geração. O pai vai para o garimpo, o filho cresce no garimpo. O neto brinca com ferramentas do garimpo e quando a criança cresce, o que ela conhece? O mesmo garimpo, o mesmo ciclo, as mesmas promessas. Porque a educação não chega, a oportunidade não chega, o investimento público não chega, mas o minério vai embora. O ouro, o diamante, o cassiterita,
A tantalita, o que quer que seja, sai da terra com uma facilidade impressionante. Mas o dinheiro da riqueza nunca volta com a mesma velocidade. E quando volta, volta em migalhas, volta em recapeamento mal feito, volta em uma obra que não dura 6 meses, volta em propaganda eleitoral, volta em conversa bonita, mas nunca volta de verdade. E agora vamos falar do impacto mais invisível, o psicológico, porque o garimpo não destrói só o corpo, destrói o sonho, destrói o futuro, destrói a percepção de merecimento. O trabalhador começa a acreditar que não merece mais do que aquilo que nasceu para sofrer, que nasceu para viver com pouco, que tem que agradecer pelo mínimo. E quando uma pessoa começa a achar que o mínimo é muito, é porque tiraram tudo dela. Enquanto isso, o dono do garimpo não sabe o que é pedir fiado no mercado, não sabe o que é dormir preocupado com o preço do gás, não sabe o que é dividir um prato de comida. Ele vive no outro extremo da mesma cadeia, a cadeia que conecta o suor ao dinheiro, a dor ao lucro, a pobreza à riqueza. E essa cadeia funciona tão bem que ninguém quer mexer nela, porque mexer nela significa perder dinheiro. E neste país, quando o assunto é dinheiro, o problema é sempre invisível e nós só estamos na superfície porque ainda existe o lado ambiental, o lado legal, o lado político, o lado moral. Tudo interligado, tudo funcionando como uma engrenagem que parece simples, mas não é. O garimpeiro cava a terra, o dono cava oportunidades, o intermediário cava vantagens, o exportador cava contratos, o comprador cava exclusividade. É um sistema inteiro formado por camadas. Camadas que o público não vê, camadas que o Estado não controla, camadas que movimentam cifras grandes demais para serem ignoradas. E justamente por serem grandes demais, passam despercebidas, porque a riqueza que grita é fácil de bloquear. A riqueza que sussurra é impossível de rastrear. O garimpo é isso, um grito de dor ligado a um sussurro de fortuna, um trabalho pesado ligado a um lucro leve, um risco real ligado a uma vantagem distante. E quando olhamos para tudo isso, uma coisa salta aos olhos: nada muda, porque muita gente ganha para que nada mude. E enquanto o sistema continuar funcionando, o garimpeiro continuará perdendo. Quando você olha para um pedaço de ouro, tudo que você vê é o brilho, mas existem lugares onde o brilho nunca chega. Existem mãos que nunca recebem o glamour. Existem histórias que ninguém coloca no noticiário, porque atrás de cada fragmento dessa riqueza existe uma cadeia inteira de sofrimento. Uma cadeia que começa no chão, na terra, na lama e termina em cofres que nós nunca vê. E no meio dessa cadeia existem dois mundos completamente diferentes. De um lado, o mundo dos trabalhadores humildes, homens e mulheres que enfrentam calor, chuva, mosquito, risco, fome e incerteza. Gente que vende o tempo, a força e a saúde para poder voltar para casa com algum dinheiro no bolso. Do outro lado, existe o mundo dos donos do garimpo, pessoas que possuem concessões, maquinário, contratos, logística e conexões políticas, empresários que lucram com cada grama extraída, com cada saca transportada, com cada carga negociada, pessoas que conseguem transformar suor em fortuna, dor em capital e esforço em patrimônio. E o contraste é tão grande que chega a ser cruel. Enquanto um dorme em barraco de lona, o outro dorme em apartamento de luxo. Enquanto um come marmita fria no meio da mata, o outro almoça em restaurante com taça importada. Enquanto um vive no improviso, o outro vive do planejamento. E é isso que faz a engrenagem girar. Porque
O trabalhador humilde não tem escolha. Ele não tem estabilidade, não tem proteção, não tem direito trabalhista que realmente funcione ali dentro. E o dono do garimpo sabe disso. Ele sabe que a vulnerabilidade é um recurso. Ele sabe que a necessidade é o combustível. Ele sabe que para manter o sistema funcionando, ele só precisa garantir o mínimo para sobreviver. O mínimo para continuar voltando no dia seguinte. O mínimo para não parar a produção. E é aí que entra a parte mais dolorosa. O salário, baixo, frágil, insuficiente e muitas vezes irregular. O trabalhador recebe pouco e recebe tarde. Não existe bônus, não existe 13º, não existe plano de saúde. Existe apenas a promessa de que no próximo mês talvez melhore. Mas enquanto o trabalhador vive com pouco, os números do garimpo crescem. Crescem nos contratos, crescem nas exportações, crescem nas negociações. Os proprietários negociam grandes quantidades, com cifras que passam de milhares para milhões, e de milhões para dezenas de milhões. E boa parte desse dinheiro não aparece para o Estado. Circula nos bastidores, circula fora do radar, circula por vias paralelas. Há relatos, denúncias e investigações que mostram esquemas, inconsistências e lacunas fiscais no setor. Não é segredo que há casos em que o minério viaja, mas o imposto não acompanha. O ouro sai, mas o tributo evapora. E isso afeta todos nós. Afeta quando falta escola, quando falta hospital, quando falta estrada. Porque o dinheiro que deveria voltar em forma de serviço público simplesmente desaparece. Não existe retorno proporcional ao que é extraído. E enquanto isso acontece, as áreas garimpeiras seguem abandonadas. Estradas esburacadas, comunidades sem saneamento, escolas precárias, postos de saúde improvisados. É o retrato perfeito de uma região que gera riqueza, mas não recebe riqueza. E o mais irônico é que existem regiões onde o volume de ouro movimentado é gigantesco. Toneladas, contratos internacionais, investimentos altos. Mas quando você anda pelo local, não encontra prosperidade. Encontra miséria, encontra abandono, encontra gente que não sabe ler, mas sabe carregar saco de minério nas costas, e o contraste é tão brutal que começa a se tornar normal. As pessoas se acostumam a ver criança andando descalça. Se acostumam a ver trabalhador com ferida nas costas, se acostumam a ver corpo sendo levado porque a parede desmoronou. E enquanto isso, no outro lado da cadeia, a vida segue com naturalidade. Reuniões em grandes escritórios, planilhas, planificações, previsões de mercado, relatórios financeiros. Tudo tratado com uma frieza impressionante. Porque, para quem está na parte de cima, garimpo é apenas um negócio. É apenas um setor com recursos, investimentos e margem de lucro. Um investimento que dá retorno rápido, quando bem administrado. Mas para quem está na parte de baixo, garimpo é sobrevivência. É o que resta quando não existe outra opção. É o que sobra quando falta educação, quando falta oportunidade, quando falta futuro. E não é só o corpo que sofre, a mente sofre junto. O trabalhador começa a acreditar que nasceu para aquilo, que o ouro não é dele, que os lucros não são para ele, que a vida é aquilo mesmo. Deixe o seu like nesse vídeo.